Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos abordar e conhecer um pouco mais sobre a bacia hidrográfica aqui do nosso estado. Por aqui vamos tentar entender como as águas que caem no rio da região da Serra ou do Vale do Taquari, como essas águas podem influenciar na vida e nas águas, nas enchentes posteriores aqui no Guaíba, na região de Porto Alegre, na região metropolitana da capital, como elas também influenciam no Rio dos Sinos, enfim, em toda a nossa região, em toda a nossa bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. E para falar justamente sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o professor Elírio Toldo, ele que é doutor em Geociências e professor na URGS. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bem. E vamos falar desse assunto porque, de fato, adquiriu uma importância muito grande, em função das enchentes, que vem se repetindo com uma frequência cada vez maior e com amplitudes cada vez maior. Tanto que o que ocorreu ontem foi um registro desse problema. E nesse contexto da enchente, Matheus, tem essa abordagem da bacia. A gente não pode olhar o problema pontualmente. Então, é uma gigantesca bacia, tem mais de 80 mil quilômetros quadrados, e Porto Alegre, e toda a região aqui do entorno do Guaíba está numa pontinha dessa gigantesca bacia. Então, o reflexo de todo o regime hídrico, fluvial, que se desenvolve nessa bacia, ele termina na Lagoa dos Patos, quando aí sim muda esse regime hídrico, fluvial, para um outro regime hídrico, que é o da Lagoa dos Patos. Então, compreendendo essa dimensão da bacia, é que a gente pode analisar melhor e responder uma outra questão bem importante. Por que os níveis d'água aqui, na região do Guaíba, eles mudam em magnitude, tanto e tão rapidamente? Então, essa é uma questão aí que, em função dos eventos que aconteceram nos últimos dias, tanto lá no Vale do Taquari como aqui, precisam essa análise da bacia. Não é um problema pontual, é um problema da bacia. Então, eu acho que essa questão precisa ser bem compreendida, por que os níveis variaram tanto em tão pouco tempo. Isso sim é uma abordagem que interessa para a questão aí da ocupação dessas áreas, e para a questão até dos planos emergenciais, e para a gestão da bacia. E também a gente tem que abordar uma outra questão que eu considero assim, bem importante. Talvez o Emanuel possa contribuir mais com a questão do monitoramento. Então, é uma bacia muito grande, e tudo o que se faz na bacia, essa compreensão, ela só vai existir a partir do momento em que existe um plano de monitoramento em tempo real dessas variáveis, relacionadas à meteorologia e relacionadas às questões dos níveis e das correntes. Professor Elírio, já colocando o Emanuel Duarte, então nosso outro convidado que também participa conosco aqui nos estúdios da TV Câmara. Emanuel, você que é engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, seja bem-vindo ao nosso programa. Já aproveito então para arrancar uma pergunta, tentando analisar e compreender toda essa tragédia que aconteceu no Vale do Taquari, que também teve consequências dias depois aqui com os níveis do Guaíba subindo rapidamente, como o professor Elírio relatava. Como explicar essa tragédia e esse aumento dos níveis do Guaíba a partir de toda essa formação e dos rios que compõem a bacia hidrográfica aqui no Rio Grande do Sul? Bem-vindo, Emanuel. Obrigado pelo espaço, Matheus. Complementando o que o professor Elírio falou, ele foi muito preciso em descrever
todo o comportamento de bacia, essa escala da bacia aqui para o Guaíba, nós no Serviço Geológico do Brasil, a gente opera a Rede Hidrometeorológica Nacional, que é essa questão que o professor comentou do monitoramento. São cerca de 4.600 estações na Rede Hidrometeorológica Nacional, do qual 75% é operada pelo Serviço Geológico do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde fica a Superintendência Regional de Porto Alegre, a gente opera mais de 300 pontos de monitoramento distribuídos por todo o estado e em Santa Catarina. Dentre esses 300 e poucos pontos de monitoramento, a gente tem 60 dessas estações que fazem transmissão em tempo real, que foram as estações que mandaram informações de chuva, informações de nível durante todo o evento que aconteceu ali no Vale do Taquari, no Caí também foi afetado, na magnitude menor, mas também foi afetado, e outras estações que contribuem para o Guaíba, como a bacia do Jacuí, do Sinos e do Gravataí. O que acontece? O que aconteceu especificamente no Taquari? A gente tem essa bacia lá, qualquer bacia hidrográfica, você tem a função da precipitação e ela responde isso com vazão, a subida do nível. No Taquari a gente teve uma precipitação extremamente elevada, um ponto assim bem fora da curva do que o que a gente já tinha observado em séries históricas. Em algumas estações de monitoramento, essa precipitação ultrapassou 300 milímetros acumulados ali em 72 horas. Então é um volume de chuva muito grande. O que acontece quando cai esse volume de chuva muito grande? E se transforma em escoamento superficial, acaba na calha do rio. Essa calha do rio, por não comportar toda essa vazão, ela extravasa para as planícies e acaba atingindo as pessoas e as cidades. O que acontece também na serra, que é outra característica ali do Vale do Taquari e de outros vales encaixados, principalmente nas partes altas. Essa água ela chega com muita velocidade, ela tem um tempo de concentração de cair a chuva, chegar em determinados pontos, mais curto do que na foz das bacias. Então, com esse tempo reduzido, de uma velocidade muito alta desse fluxo que está passando. Ela chega com poder destrutivo naquelas regiões muito maiores do que, por exemplo, uma inundação gradual, que o nível vai subindo devagarzinho e você tem menos velocidade ali impactando nas construções. No Taquari aconteceu justamente isso, um volume de chuva muito grande, da ordem de seus 300 milímetros ali acumulado, que gerou nessa vazão extraordinária. A gente fez levantamentos em campo, pós-cheia, e os níveis que a gente mediu já indicam tempos de retorno, que é o tempo estatisticamente que esse evento se repetiria, da ordem de 10 mil anos. Então é um evento muito extraordinário, muito atípico de acontecer o que aconteceu ali. E a partir desse monitoramento que o Serviço Geológico faz, ele implementa e opera seus sistemas de alerta hidrológico. O Serviço Geológico começou a operar em 1989, seu primeiro sistema, na Bacia Amazônica, e a partir de 2012, com uma política do governo federal, ele iniciou a expansão e implementação desses sistemas de alerta por todo o território nacional. Ele implementou aqui no Rio Grande do Sul, de 2012 para cá, o sistema de alerta do Caí, o sistema de alerta do Taquari e o sistema de alerta da Bacia do Uruguai. O que são esses sistemas de alerta? São sistemas de alerta baseados em modelos matemáticos que pegam essa informação de chuva e essa informação do nível dos rios que são transmitidos em tempo real pelas nossas estações de monitoramento, ajustam equações que conseguem prever a curto prazo, 6 horas, 8 horas, 10 horas à frente, que nível vai chegar nesses rios. E daí, a partir daí, a gente faz o acionamento da Defesa Civil, dispara, esse dado fica público para qualquer usuário na bacia, qualquer pessoa consumir esses dados ali e poder ter seu poder de tomada de decisão ancorado nessa informação mais precisa. Mas como o professor falou, muito da informação, a gente precisa compreender melhor a junção dessas bacias e como esses fatores concatenados, eles desencadeiam, por exemplo, uma cheia no Guaíba, que você tem a junção de Sinos, junção do Caí, Taquari, Gravataí, Jacuí, todos com suas vazões desaguando aqui no Guaíba, e ainda tem o fator de influência do nível de Lagoa dos Patos, o fator de influência dessa corrente de vento que pode represar essa água com uma intensidade maior ou menor, e todas essas variáveis juntas é que a gente vai conseguir entender o comportamento do Guaíba. Para isso a gente precisa de monitoramento, e o monitoramento é o que a CPRM realiza já ali nos seus mais de 50 anos de história no Brasil, faz a operação dessa rede de monitoramento. Agora, professor Elírio,
pegando por base o que o Emanuel traz para a gente, dos dados de precipitação principalmente, e continuando falando dessas junções dos rios, ligação de afluentes, enfim, tentando compreender como esses 300 milímetros de precipitação que caíram lá no Vale do Taquari influenciam nos níveis do Guaíba. Como é possível explicar para quem assiste a TV Câmara essa ligação entre a chuva que cai lá no Vale do Taquari, a cerca de 120, 150 quilômetros daqui, mas que influencia nas cheias que chegam até a capital? Sim. O ponto-chave, né, é ter dados medidos. Né? O que o Emanuel descreveu, né, esses estudos e esses modelos de previsão, eles são bem consistentes a partir do momento que existem dados medidos, tá? E dados medidos no campo, né? Dados numéricos. Né? Então, os modelos vão ser mais precisos se forem abastecidos com os dados de maneira mais correta. Quanto mais dados, melhor será o resultado, né? E melhor será a segurança na emissão de um alerta, né? Para a população, né? De um problema de inundação. Então, a palavra-chave se chama monitoramento. Né? E monitoramento requer investimentos. Tá? Tem dois aspectos do monitoramento. De quem, professor? Dos municípios, do Estado e da União. Tá? São, digamos assim, os gestores, né, dessas bacias. Né? E tem órgãos, né, como o Serviço Geológico Brasileiro, a SEMA. A Sala de Monitoramento do Estado também. Exato, né? E as universidades, né? Todos podem contribuir, tá, para esses estudos. Mas, Matheus, assim, olha, a palavra para isso tudo chegar com qualidade, né, e evitar as tragédias se chama monitoramento. E o monitoramento requer, então, o investimento para a instalação, né, dessa rede. Instalar uma rede não é tão simples. E mais complexo ainda é fazer a manutenção, porque esse sistema tem que ficar operacional 24 horas por dia, o ano todo. Né? E o Emanuel até ilustrou o número de estações que tem aqui no estado. É bom, claro. 60, né? Completamente automáticas são 60 que fazem transmissão, mas pontos de monitoramento, que você inclui os manuais, são mais de 300. Mas essas 60 são com profissionais, pesquisadores atuando nelas? Elas são equipamentos automáticos que fazem essa coleta desses dados e fazem a transmissão via satélite para que a gente receba. Pontos principais do estado. Esses mais de 300 pontos são estações que a gente chama convencionais, que é necessário que uma pessoa vá lá, faça a leitura e nos remeta essa informação depois. Então gostaríamos obviamente que os mais de 300 pontos fossem todos automáticos com transmissão, mas a gente acaba esbarrando naquela questão de recurso e questão operacional. Necessitaria de um volume de pessoas e recurso muito alto, tornar mais de 300 pontos de monitoramento automáticos. Essas 60 são que a gente tem até o momento operando. É claro que cada ano a gente vai trabalhando para incluir novas estações, modernizar estações e incluir elas nessa questão da operação de telemetrização que a gente chama. De ter esse dado enviado de forma automática e com qualidade, que essa é outra questão que a gente esbarra. O Sistema Nacional de Informações Hidrológicas hoje recebe dados de cerca de 21 mil estações, que são dados provenientes de redes privadas, redes de instituições de ensino, redes de operadores elétricos do país inteiro. Exatamente. Dessas 21 mil, 4.600 são as da Rede Hidrometeorológica Nacional, que são operadas pelo governo federal e que exigem que tenha um padrão de qualidade bem elevado, que tenha uma execução, que o dado seja extremamente confiável. Dentro dessas 4.600 da rede, a gente tem a Rede Hidrometeorológica Nacional de referência, que é um percentual em cima dessa, que são essas. Aqui no sul temos essas 60 transmitindo, que tem que ter uma operação extremamente minuciosa, com extrema qualidade e confiabilidade de informação desses dados. Então, como o professor falou, é um trabalho extremamente complicado, difícil, existe uma logística gigantesca, manter todas essas estações operando, a transmissão, a confiabilidade, porque não basta transmitir, mandar o dado tem que ser confiável, e como ele falou,
tem a questão financeira e tem a questão de recursos humanos, que atualmente é o fator limitante. Apesar que a gente vem melhorando ano após ano a confiabilidade e a parte de transmissão de dados em conjunto com a Agência Nacional de Águas, que é a coordenadora da Rede Hidrometeorológica Nacional. Professor, é essencial que essas unidades, seja de quais esferas elas sejam, seja da rede privada, pública, enfim, estadual, da União ou municipal, que elas se conversem, né? Exatamente. Porque tudo demanda investimento e também investimento em pesquisa também, Exato. né? E também, né, Matheus, olhem só a importância que cada vez mais dispor de dados medidos, né, dados numéricos medidos é importante, né, porque não é só para o recurso hídrico, né, a meteorologia tem também toda uma complexidade e que cada vez mais está ganhando importância, né. E essa informação que é útil, né, para a sociedade, né, é uma informação que envolve a questão da segurança, né, da saúde, né, do meio ambiente e que tem que ter investimentos, né. Não há como ter oferecer segurança à população sem ter esses investimentos. Os resultados desse setor balizam os investimentos e também as decisões em outras áreas, como na questão da segurança. Exatamente. E um aspecto que é até recente, né, na questão de montar uma rede de monitoramento, é uma palavra que a gente usa no meio técnico, né, acadêmico, se chama tempo real, né? Então, quanto mais a rede dispor de dados medidos em tempo real, melhor, né? Porque também ter o dado armazenado na estação, sem acesso direto, ele é vantajoso, mas numa outra escala de tempo. Mas hoje em dia a gente precisa dispor dessa informação instantaneamente, né? Agora vamos pegar só o caso do Guaíba, sem olharmos o Vale do Taquari e outras regiões dessa gigantesca bacia, né? É uma área, embora seja a pontinha, né, desse sistema hídrico, que tem as nascentes lá no norte do estado e esse sistema termina ali em Itapuã, tá? Essa região do Guaíba, atualmente, eu posso até não estar respondendo corretamente, mas tem apenas três estações de monitoramento do nível, medindo dados em tempo real, tá? Então, uma estação fica, e elas são controladas, né, administradas pela SEMA. Então, no cais Mauá, né, ali no cais em Guaíba e lá nas proximidades do farol de Itapuã, tá, na Ponta da Pedreira, na praia, né, da Pedreira. Então, é uma rede que poderia ser melhorada, né, porque a extensão daqui, entre esses extremos do gasômetro até Itapuã, são 50 quilômetros, né? E como o Matheus falou, tem vários componentes que regulam o nível nessa região, como os ventos, né? E na região da desembocadura, a questão do nível da Lagoa dos Patos, né? Mas olhem só a importância desses dados que a gente também vem medindo no Guaíba, né? Então, agora, quando as inundações ocorreram na região ali do Vale do Taquari, nós fizemos a medição da vazão aqui no Guaíba. E os números são impressionantes, né? Uma vazão superior a 10.000 metros cúbicos por segundo, né? A gente está falando numa dimensão de uma vazão de rios de grande porte, né? Imagina esse volume atravessando todo o Guaíba, o quanto ele arrasta, né, de água, de volume d'água, e todos os materiais que estão no corpo d'água, né? Então, sedimentos poluentes, né? Inclusive na universidade tem um grupo lá do Instituto de Química que está agora analisando uma nova componente na massa d'água, que são os microplásticos, né? Então, imagine essa massa d'água se deslocando a uma velocidade superior a 100 centímetros por segundo, né? Alcançando
200 centímetros por segundo e lançando isso na Lagoa dos Patos. Né? Então, a natureza, né, a qual a gente interfere, né, a natureza de toda essa bacia hídrica, né, envolve não só esses aspectos, né, da segurança das pessoas, né, em função das inundações, mas esses impactos ambientais, né, que acabam também sendo incorporados a essa hidrodinâmica. Né? Então, só para ter uma ideia de um outro número, Matheus, a gente já calculou, né, o volume de sedimentos que são transferidos dessa bacia para a Lagoa dos Patos. Tá? E sedimento, a gente pode usar um outro termo que as pessoas vão compreender mais facilmente, solo. Né? Então, os números são de 1.100.000 toneladas de sedimentos por ano que são lançados ali de Itapuã para a Lagoa dos Patos. Então, é um contexto que é desconhecido, né? E ele não faz parte da gestão, né? ainda né? Dos planos de governo, né? Para gerir a perda de solo, né? A erosão das margens. Então, é um assunto bem complexo que eu diria que ele está sendo incorporado mais recentemente à sociedade, né? E a gente tem como ver isso, né? Basta medir. É isso. Emanuel, eu quero mudar um pouquinho o foco do programa, porque tu falaste na primeira resposta, na tua primeira manifestação, na velocidade dos acontecimentos, né? No quão rápido esse volume de água consegue avançar pelos rios, pela cabeceira e trazer essa vazão de forma extraordinária, como aconteceu no Vale do Taquari. Te pergunto sobre as tecnologias, as ferramentas, as plataformas que hoje as estações de monitoramento possuem. É possível prever esses eventos com uma antecedência suficiente para que a gente possa evitar perdas de vida e tragédias como a que aconteceu? Atualmente a gente tem diferentes tipos de modelos e modelagens que vão entregar horizontes de previsão diferentes. Eu posso ter um modelo que vai prever vazão e nível para uma determinada região com base no dado da previsão meteorológica. Daí poderia me dar vários dias de antecedência nessa previsão. Porém, comumente o que a gente observa? Quanto maior esse horizonte de previsão, maior é a incerteza dessa modelagem, dessa resposta. Então você pode ter sim um modelo com previsão de vários dias. O importante é que a gente compreenda o nível de incerteza que está associado àquela previsão. E você tem modelos com um período de tempo mais curto, são modelos que chamam modelos de previsão de curto prazo, que é essa questão de horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, que eles têm um nível de assertividade maior. A chuva já aconteceu e eles são calibrados baseado no que está vendo do comportamento da bacia. Conforme o rio está variando na montante daquela estação e essa quantidade de chuva que aconteceu. E daí você tem esses modelos que têm esse horizonte mais curto, porém são mais assertivos. O que se pode fazer para ter uma gestão melhor é combinar a utilização dos dois modelos. Tanto entregar ao usuário, à Defesa Civil e ao município esse modelo de mais curto prazo, quanto integrar a Defesa Civil com esse modelo de mais longo prazo, que é menos assertivo. Porém, dá para você se organizar as suas ações baseados naquele modelo. O que é fundamental e importante é que a gente aperfeiçoe a comunicação de como isso vai ser comunicado para o público externo. A integração entre os órgãos. Exatamente. Integração entre os órgãos, entre a atuação da Defesa Civil e a população que vai ser atendida. Porque não é raro de se ver uma população que é, por exemplo, eu estou gerando uma previsão de longo prazo que ela tem um nível de incerteza maior, então ela tem a probabilidade de erro maior. Quando a população ela é exposta a esse nível de erros em sequências, ela acaba não acreditando mais na previsão. Uhum. Então, mesmo que a Defesa Civil, que o poder público tente convencer a pessoa a sair daquele local, ela diz, não vai chegar aqui a água. Não vai chegar porque já aconteceu da outra vez de ter a previsão e a água não chegou. Então, essa lacuna de comunicação precisa ser melhor trabalhada no Brasil inteiro, de forma ampla no nosso país. Essa cultura de prevenção e utilização de modelos no Brasil é uma cultura muito recente. Se você pegar os grandes esforços
em dar alerta, em fazer previsão, eles começaram aí nos seus últimos 20 anos aqui no país. Antes disso, você via pouquíssimas iniciativas acontecerem. E só se intensificaram mesmo depois das tragédias que aconteceram no Rio de Janeiro em 2012. Então, você tem, sim, modelos disponíveis para fornecer essas previsões de curto, de médio, de longo prazo. O importante é que as pessoas entendam aquela informação, que quer dizer aquela informação, e que essa comunicação seja feita de uma forma adequada. O ponto 2 é, você tem sim modelos disponíveis, você tem redes disponíveis, mas o que a gente precisa mais? Adensar mais, a gente precisa de mais rede de monitoramento, como o professor Elírio falou. O que a gente tem hoje já é um avanço enorme, é um esforço enorme para ter, mas precisa de mais, a gente precisa melhorar ainda mais o que a gente tem. E também precisamos de mais capital humano, porque modelo não se calibra sozinho. Precisa de gente especialista que exige um alto nível de qualificação, de formação, para poder construir esses modelos, calibrar esses modelos e tornar esses produtos dos modelos operacionais, que possam rodar de forma contínua e entregar esse resultado para a sociedade. Então, você entra nessa equação aí, tanto um aumento dessa rede de monitoramento, cobrir mais pontos, você entra em investimento em capital humano, que vai calibrar esses modelos, vai desenvolver esses modelos, e no terceiro ponto você entra aí com a parte de aperfeiçoamento da comunicação, de como esses produtos, essas respostas vão ser entregues à sociedade. Sobre essa questão da comunicação e da integração entre os órgãos, a gente teve, pós-tragédia, o início de uma polêmica envolvendo o governo do estado e também os órgãos que fazem o monitoramento dessas questões climáticas, dos avanços dessas questões climáticas aqui no Rio Grande do Sul e no país inteiro. O governo do estado dizia que não havia como prever, que ele não foi alertado, e os órgãos disseram, assim como o Emanuel está relatando, que sim, é possível fazer essas previsões e que o governo apenas deveria ter conversado, se comunicado melhor com quem faz essas previsões, né? Em cima disso, professor, eu lhe pergunto se o senhor acredita que era possível, então, a gente ter menos vidas perdidas com base nas previsões que os profissionais trabalham para ter, assim como o Emanuel, assim como o senhor, especialistas na área. Matheus, é uma mudança, né, de procedimentos que devem ocorrer, né, na gestão, né, desse problema, né, da bacia. Professor, desculpa lhe interromper, mas a cada nova tragédia, como a de 2012 e outras que já aconteceram no país, infelizmente o poder público torna a falar que precisa rever os procedimentos, né? E é sempre também o que a gente acaba conversando com os especialistas, né? E o senhor vê realmente uma mudança nesses procedimentos acontecendo? Não vejo, né? Na prática isso não está acontecendo, né? Tem que os protocolos, né, que existem, eles têm que ser colocados em prática, eles têm que ser executados, né? E tem uma rede suficiente atualmente para permitir a emissão de um alerta, né, com segurança, existe isso, mas não existe ainda digamos assim, uma prática, né, dos órgãos governamentais, né, para a execução desse plano. Uma tem que cultura executar. De prevenção. Então, tem como prever, não há dúvidas, né? Tem já uma base de dados que permite emitir com segurança, né, como o próprio o IPH, né, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né, elaborou uma nota técnica, né, em que ele relata, né, nessa nota técnica, um corpo de professores, né, descreveu toda a sequência de eventos, né, e os quais, digamos assim, esses eventos seriam possíveis serem implementadas ações para redução do impacto que ocorreu, né, naquela região ali dos municípios de Roca, Salles e Mussum. Então, a nota técnica, né, eu não fiz parte, é um outro grupo de professores, né, lá do IPH, da Universidade Federal aqui do Estado, e a nota técnica ela tem uma fundamentação e um roteiro bem claro, né? Existiam sim condições para que a população fosse ou recebesse a orientação para o que estava por acontecer,
com várias horas, né, eu não lembro agora os detalhes da nota técnica, informando das consequências, né, que poderiam ocorrer em função dessa inundação. Então, Matheus, até eu recomendo aí que isso venha aqui para a TV Câmara, né, para analisar esse conteúdo, né? Então, vários professores elaboraram essa nota e que respondem precisamente à tua questão. A gente já fez um contato com o professor Fernando Dornelles, que é um dos responsáveis por essa pesquisa do IPH, né? Ele já nos explicou alguns pontos dessa nota e foi justamente a partir do IPH que surgiu todo esse debate envolvendo o governo do estado e o IPH, e também se expandiu, claro, se ampliou para outros órgãos que fazem monitoramento e prevenção por todo o estado. Agora, Emanuel, eu lhe pergunto sobre o especialista, o engenheiro geólogo aqui do Serviço de Geologia do Brasil, Emanuel Duarte. O que tu recomendaria que pode ser feito a partir de agora para melhorar esse sistema de aviso, de alertas, para evitarmos catástrofes como a que tivemos no Vale do Taquari? Bom, o que a gente tem hoje desenvolvido é implantar novos pontos de monitoramento, que é cobrir uma região maior de ampliar a rede de investimento. Estamos ampliando essa rede, já vem acontecendo desde 2012. Eu queria até complementar um pouco o que o professor comentou. Tu perguntaste a ele se ele não via que estava tendo algum nível de melhoria durante esses anos, né? Eu vejo que sim, eu vou ser um pouco contrário a ele. Claro. Eu vejo que não existia nada até uma década, até 20 anos atrás. E esses sistemas passaram a ser implementados. Talvez não na velocidade que seja demandada, que a gente queira, na ideal, mas tem essas iniciativas a acontecer e tem dando frutos em várias regiões. Gostaríamos que o Brasil inteiro fosse coberto por redes de monitoramento e com previsão e alerta de longo prazo, mas não temos a capacidade humana e financeira de fazer isso de uma forma imediata. Então, aos poucos, essa rede vem aumentando, esses sistemas vêm aumentando. Outro ponto em relação à situação ali do Vale do Taquari é que a gente tem que analisar esse evento que aconteceu no Taquari comparativamente a outros eventos que aconteceram no Taquari. Você tem planos e medidas da Defesa Civil, treinamentos e planos de evacuação criados, concebidos com base em eventos de uma magnitude X. O evento que aconteceu no Taquari é de uma magnitude assim ímpar, jamais observado nas séries históricas da estação. Então, por melhor que seja ter o plano de emergência, quando ele é exposto a um típico de evento com essa magnitude, é muito difícil de você responder a ele, assim, até você ter recursos suficientes. Eu tenho um contato muito próximo com a Defesa Civil do Vale do Taquari. Até gostaria de agradecer eles porque eles foram assim verdadeiros heróis ali no trabalho que eles fizeram. A quantidade de pessoas que eles conseguiram remover desde antes quando os níveis dos rios começaram a subir foi incrível, assim, removeram boa parte da cidade, aconteceram percas de vida, aconteceram percas materiais, sim, mas se não fosse o trabalho que eles desempenharam lá, a situação teria sido muito pior do que o que a gente observou. E aí agora eu vou tocar no assunto da pergunta que me fizesse. O que dá para melhorar no que a gente tem hoje? E o que o Serviço Geológico o que a gente pode está aprender fazendo? com o que aconteceu? A gente tá trabalhando tanto na expansão dessa rede de monitoramento intra-bacias, como estudando a viabilidade e implementação de sistemas de alerta em outras bacias que hoje não são atendidas aqui no estado. Dentro dessas atividades intra-bacia, tem a aumentar essa área de cobertura dos municípios e tentar implementar modelos de mais longo prazo do que o que a gente tem hoje disponível rodando. Essa daí é a nossa meta. Inclusive, a gente tem tratativas com o IPH já há algum tempo para desenvolver modelos com mais longo prazo, modelos melhores que possibilitem essa tomada de decisão com maior antecedência do que o que se tem hoje. E o ponto 3 assim, é tentar concentrar os nossos esforços nessas bacias que estão mais propensas a essas inundações rápidas, como é o caso dessas bacias serranas, Taquari, Caí. O sistema de alerta do Taquari funcionou perfeitamente durante o último evento, ali emitindo avisos com 10 horas de antecedência em contato com a Defesa Civil. 10 horas de antecedência? Isso, o CAI funciona com 10 horas de antecedência. Ele prevê o nível futuro
10 horas à frente esse nível é repassado para a Defesa Civil e fica disponível para a população ali de modo em geral. Pode ser que a gente consiga melhorar ele para prever 24, 48 horas, sim, mas é um trabalho que tem que ser feito. A gente tenta primeiro cobrir essas áreas que hoje não tem atendimento nenhum. O ideal é cobrir essas áreas sem nenhum atendimento e posteriormente melhorar o que a gente já tem algum nível de cobertura, tornando isso mais efetivo, possibilitando uma resposta mais ágil ali, mais efetiva da Defesa Civil. Agora, professor, tivemos várias famílias que perderam as moradias no Vale do Taquari, principalmente Mussum e Roca Salles. A gente observando a formação da cidade ali, falando do terreno mesmo, né? Elas são construídas às margens dos rios, né? Do rio Taquari ali, por isso a vazão do rio acabou destruindo, né? Deixando aquele rastro de destruição que todo mundo acompanhou. Eu lhe pergunto também, em cima do plano do governo de construir novas moradias para essas pessoas, se seria possível reaproveitar aquele terreno ainda, ou se é muito perigoso dado a localização dessas cidades hoje, como elas foram construídas no início. Teríamos que mudar as cidades de lugar? Matheus, sim, é a questão os aspectos culturais aí que estão envolvidos nessa decisão, né? E vai depender muito de cada região. Mas desse monitoramento tem um dado importante, tá? Desse trabalho, né? Que o Serviço Geológico executa, a SEMA, né? Executam de realizar o monitoramento, são as cotas de inundação. Então, até o Emanuel comentou ali que o que ocorreu foi um fato atípico, né? Atípico em termos da escala de tempo de recorrência desses eventos, mas ocorreu. E esse dado de cota de inundação, ele tem que ser compreendido por todos, né? Então, especificamente, ali nos municípios, esses dois, mas tem tantos outros que ocupam, né, a margem dos rios, e todos eles estão sujeitos a terem problemas de inundação. Então, a cota de inundação é um dado, né, também um dado conhecido, tá, que as prefeituras têm que tornar ele realidade. E vai responder a tua questão, né? Então, se a cota de inundação que nesse novo plano diretor dos municípios pós-enchente não for respeitada, o cenário pode se repetir, tá? Mesmo que os modelos acertem a previsão, né, tem que reduzir os riscos, né? Então tem que estabelecer, né, as áreas de risco de ocupação nas margens dos rios, nas encostas, né? Porque não é só a margem, né? As encostas também, um pouco acima então dos canais, né, e das nascentes dos rios, né? As encostas, elas também, nesse período de fortes precipitações, né, como ocorreram agora em setembro, elas estão sujeitas aos deslizamentos que causam tragédias, né, mortes, né, por causa desse problema, né? Então, as casas, as rodovias, né, elas ocupam áreas de risco, né? Então, mas voltando assim a essa questão, né, Matheus, a cota de inundação, um plano de diretor de municípios que ocupem estas áreas, né, de risco, deve incorporar esse conhecimento, né? E ela pode ser medida no terreno, né? Dá para estabelecer com precisão aonde é a área de risco e onde o risco é menor, né? Porque a gente também não tem como prever os próximos eventos e nem quando precisamente vão acontecer. São estimativas, tá? Mas o dado da cota é conhecido. E os municípios devem evitar, né, a retomada dessas áreas. Né? Sobre essas ocupações às margens dos rios, eu quero trazer o programa agora para nós, aqui para o município de Porto Alegre, aproveitar a experiência de vocês, perguntando para o Emanuel o que tu acompanhou do funcionamento do sistema de proteção contra cheias aqui em Porto Alegre, se tu acredita que o Muro da Mauá também funcionou como deveria, como é que tu acompanhou toda essa situação, Emanuel?
Só antes de responder, fazer um pequeno complemento à palavra do professor. A gente desenvolve 2 produtos dentro do serviço geológico que ajudam bastante os municípios, que são o produto de risco, o mapeamento de risco e o mapeamento de áreas suscetíveis à inundação. Então, esses produtos eles são desenvolvidos para vários municípios em todo o Brasil. Atualmente, ele está da ordem superior a 1.300 municípios mapeados e eles são entregues às prefeituras. Então, com base nele, as prefeituras têm como estabelecer ali no seu território, conhecer quais são as áreas propensas, ali tem uma exposição maior a risco, tanto de movimento de massas, que é a questão do deslizamento, como a questão da inundação, as áreas suscetíveis à inundação. São 2 produtos que o Serviço Geológico ali apresentam, mostram. Em relação à tua pergunta agora... O que chama de produtos são os dados. São esses dados que são públicos. Que vão balizar essas decisões. Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul são em torno de 60 municípios já mapeados. Todo ano são mapeados novos municípios e atualizados alguns municípios que não haviam sido, que foram mapeados já no horizonte de tempo maior. Perfeito. E em relação ao Muro da Mauá, que tu comentaste, ele ali é uma medida que a gente considera uma medida estrutural de prevenção ali de cheias. Esse projeto é da década de 70 e, como a gente viu, ele funcionou. Ele funciona para conter... Não havia sido testado ainda. Contém a água ali do coisa. É o projeto original dele, assim. A avaliação é que ele está ali por um propósito, que é conter a cheia. Se ele está ali com esse propósito, e foi feito o projeto de engenharia originalmente ali, qualquer medida que pretenda substituí-lo ou alguma coisa, também tem que levar em consideração que vai ser contida a cheia. Simplesmente removê-lo e não implementar nada ali do nada é inviável. Eu acredito que essa não é a ideia de ninguém atualmente dentro do governo, na equipe de engenharia. A ideia é que se torne a paisagem ali mais agradável, substituindo por outra medida de contenção mais moderno, mas o muro é extremamente eficiente e necessário, ao meu ver, ali como ele foi pensado na década de 70 para existir. Se fala muito na criação de uma arquibancada suspensa, né, elevada, na verdade, né, junto a uma gestão da iniciativa privada. Como é que o senhor enxerga esse sistema de proteção contra cheias hoje ali no Rio, professor? Bom, os fatos, demonstram a necessidade de existir uma obra de proteção, né? Isso é indiscutível, né? É uma área histórica. Você falou em muro móvel também? Bom, agora as alternativas, elas são discutíveis, tá? O desenho, né? E as questões aí de mobilidade das pessoas, né? Entre a área do centro de Porto Alegre e o porto. Mas o ponto importante é esse, tem que ter uma estrutura, né, como o Emanuel comentou. Agora, claro, é discutível o desenho, né, e, bom, aí seria uma abordagem mais, eu diria até arquitetônica, né, dessa questão. Mas como esse assunto é recorrente, né, muro com muro ou sem muro, fica evidente, né, a importância de ter uma estrutura para conter, né, a inundação, porque a área inundável é bastante grande, né? Mas também, Matheus, a gente tem que olhar não só o aspecto assim da orla, né? Claro que a orla é o mais relevante porque é onde tem as ocupações, né, e onde nós vivemos, né? Mas quando a gente fala em monitoramento, né, e fala na bacia, né, tem que lembrar um outro aspecto que eu entendo que é muito importante, né, que é a hidrovia, né? Então, quando a gente analisa a complexidade de todas essas questões, né, tem que lembrar também da importância da segurança à hidrovia, né? Então, essa rede de monitoramento ela tem muitas aplicações, né? O foco principal na atualidade são as inundações, né? Mas a gente também tem que olhar as questões de usos, né, desses canais. E as hidrovias, elas representam, né, um aspecto importante aí de desenvolvimento. Tanto que Porto Alegre se desenvolveu em função, né, do Guaíba, aí, dos canais, né, de navegação. Então, também a gente tem que olhar esses aspectos para o futuro, né? A hidrovia é um meio, né, de transporte que precisa ser viável em termos de segurança.
E a gente vai chegar nesse nível de segurança tendo uma rede, né, de monitoramento funcionando perfeitamente. Perfeito. A gente falou aqui no nosso programa de hoje, no TV Câmara Entrevista dessa vez, sobre essa bacia hidrográfica aqui do Rio Grande do Sul, sobre as águas que compõem o nosso estado, como a chuva que caiu no Vale do Taquari acaba afetando o rio do Caí, do Vale dos Sinos e também chegando aqui aos níveis do Guaíba. Então, são diversos assuntos que permeiam toda essa questão, toda essa pauta levantada pelo nosso programa dessa vez. Por isso a gente ouviu 2 especialistas no assunto. Então, eu agradeço aqui a presença do Emanuel Duarte, ele que é engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil, né, Emanuel? Então, muito obrigado pela tua participação, por todo o teu conhecimento aqui, e acho que fica o recado também das pessoas terem mais credibilidade junto aos órgãos que fazem o monitoramento dessas questões climáticas. A gente fica totalmente à disposição para o público em geral. A nossa missão é servir, né? Então a gente está disponível a qualquer momento, qualquer dúvida e necessidade para o poder público municipal, estadual e para a população de modo geral. Também agradecemos então ao professor Elírio Toldo, ele que é doutor em Geociências e professor na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado pelas suas opiniões, pela sua contribuição aqui, bastante rico, seu conhecimento. E lhe pergunto qual o recado que fica de todo esse nosso programa debatido hoje. Parabéns pela iniciativa, né, da TV Câmara de trazer esse tema, né, um tema atual, e para o debate, né, e para a compreensão de todos, né. É um tema relevante, vai fazer parte das nossas vidas, né, para sempre, né, enquanto vivermos nessas regiões, né, nas proximidades aí das áreas drenadas por essa bacia. E a universidade, né, nós temos sempre grupos, né, que se mobilizam em termos de pesquisa, né, atividades de ensino fundamentalmente, né, para a formação de pessoal que pode prestar serviços, né, para os municípios, trabalhando nos municípios, né, e no estado, e também com as pesquisas que são desenvolvidas, né. A universidade sempre tem um aporte muito importante, né, nos vários departamentos, né, tem vários aspectos desse tema que são contribuições desses grupos de pesquisa. Então, a universidade também sempre estará de portas abertas, né, para contribuir, né, e melhorar essa questão da segurança de toda a área da bacia. A segurança e o monitoramento depende de toda a questão teórica e prática, sendo da academia ou de quem atua na frente, né? Quem está no fronte dessas questões envolvendo toda a segurança da população. Bom, da nossa parte fica aqui também o anseio e o desejo por mais investimentos, tanto na área dos recursos humanos, em pesquisa, para que possa contribuir com essa questão do monitoramento, para que os alertas possam ser mais precisos, e também fica aqui a esperança que se possa ter mais investimentos, recursos financeiros por parte do poder público e dos órgãos que decidem efetivamente o que vai ser comandado a partir das ações definidas pelos dados que são trazidos por esses órgãos de monitoramento e alertas em todo o nosso território nacional, para que essas tragédias, como aqui aconteceu no Vale do Taquari, não venha mais a acontecer, ou pelo menos sejam amenizadas nas próximas vezes. E também ficou alerta quanto às novas enchentes aqui no Rio Guaíba, no Lago Guaíba, por isso nós estamos aqui discutindo mais uma vez essa questão. Então, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês, Emanuel, e também o doutor Elírio, muito obrigado pela participação aqui. Eu me despeço de vocês, da nossa audiência. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.